Você já assistiu Matrix? Pílula azul ou pílula vermelha? Você é red pill ou você tá blue pillado das ideias aqui hoje? Cara, eu não sei, mas a verdade é que independente de qual pílula você for aqui, você tá com dois carros muito parecidos, né? Muito parecidos. SUVs compactos, acupesados, de 4 portas, com um câmbio que faz trocas de marchas automáticas, 1.0, turbo, com soluções de design muito parecidas. Dá para ficar sem fôlego aqui, listando semelhanças. Exatamente. No vídeo de hoje a gente vai comparar os dois queridinhos do nosso mercado. Nivus contra Fastback, os dois em suas versões intermediárias. Esse vídeo promete, viu? E vamos ver qual vai ser a pílula do Drive-On Matrix. Bora lá. E se você for comprar um carro usado seminovo, não deixe de usar o serviço de consulta veicular Dá Olho no Carro. E com o cupom de desconto do Drive-On você ainda garante 15% de desconto em todas as consultas. Link na descrição do vídeo. E para você que já conhece o Drive-On, sabe que os nossos comparativos seguem exatamente os mesmos parâmetros. Então a gente vai comparar esses carros falando sobre preço, consumo na cidade, consumo na estrada, suspensão, dirigibilidade, desempenho, espaço interno, acabamento, porta-malas, equipamentos, conectividade, ergonomia, segurança, seguro, revisão e garantia. Okay. E para cada ponto que o carro ganha, ou ele pode levar um 0 ou 1, caso tenha uma vitória de um dos dois, pode ser um empate 1-1 ou um empate 0-0 aqui, dependendo de como for. Ok. Acho que a briga aqui vai ser acirrada. E, cara, inclusive, a linha Fastback Nivus é uma briga muito acirrada, né? Os dois são muito parelhos, especialmente com essas novidades recentes da Volkswagen, né? Então a gente tem Nivus Sense versus o Fastback T200. Exato. A gente tem o Nivus Comfortline versus o Fastback Audace. Exatamente. Esse carro. São os carros que a gente está testando aqui. Isso. E a gente tem o Nivus Highline versus o Fastback Impetus. Exatamente. Até aí tá bem pau a pau, mas... Exato, porque muita gente pode até pensar, pô, o Nivus GTS e o Fastback Abarth são concorrentes diretos. Mas a verdade é que a solução usada aqui pelo Nivus GTS está muito mais parecida com uma solução usada pelo Fastback Limited, que é ter um motor mais potente, tem algumas calibragens esportivas a mais, mas não é aquele carro tipo que vai tudo igual o Abarth esportivo, aqui, né? Explosivo, é uma linha de esportividade suave que a Volkswagen vem seguindo com esses GTS mais recentes. Então acaba que o GTS ele briga tanto com o Abarth quanto com o Fastback Limited. Mas eu vou deixar um tempinho aqui, vou deixar para o Davi explicar um pouquinho mais sobre a mecânica desses dois carros, que são muito parecidas, mas tem algumas diferenças, né? Isso aí. Debaixo do capô dos dois carros, motores 1.0 turbinados, 3 cilindros, sendo que no Nivus a gente tem 116 cavalos na gasolina e 128 no álcool. No Fastback a gente tem 125 na gasolina e 130 no álcool. De torque, os dois têm a mesma coisa, 20,4 kgfm ou 200 Nm. Inclusive, daí vem o nome desses motores, 200 TSI no Volkswagen e T200 aqui no Fastback. Em termos de desempenho, o Fastback leva uma vantagem aproximadamente de meio segundo em 0 a 100, afinal de contas, mais potência. Em retomadas são muito parelhos, em consumo também os dois são muito parelhos, com diferenças que na pior das hipóteses chega no máximo 0,5 km por litro. O Nivus, porém, abre um pouco mais de vantagem quando você fala de consumo rodoviário na gasolina. Então, nesse caso, a gente vai ter um ponto de consumo urbano pro Fastback e o ponto de consumo rodoviário aqui pro Nivus. Mas o que é importante considerar? Aqui no Nivus a gente tem um motor a combustão sem nenhum tipo de hibridização. Aqui no Fastback a gente já tem o micro-híbrido ou híbrido leve, que tem aquela pequena bateria debaixo do banco do motorista. Era de se esperar que o consumo dele fosse melhor, mas, lembrando, é um sistema que ajuda principalmente na cidade e nesse contexto o consumo dos dois é quase igual. A suspensão é parecida nos dois carros, McPherson na dianteira, eixo de torção na traseira, com ajustes um pouquinho diferentes, mas com resultados bem parecidos como a gente vai ver daqui a pouquinho. As rodas são 17 nos dois carros, mas aqui a gente tem pneus um pouquinho mais baixos, 205/50 versus 205/55 aqui no Nivus. Aproveitando que a gente tem diferenças também em freios, a gente pode falar um pouquinho de segurança desses dois carros. O Nivus em toda a sua linha tem freios a disco nas 4 rodas e 6 airbags, enquanto o Fastback oferece sempre freios a tambor na traseira e 4 airbags. A gente também tem diferenças em termos de pacote de assistências à condução. Então o Nivus nessa versão tem AEB, ACC e o detector de fadiga.
o Fastback nessa versão tem o AEB e o assistente de permanência em faixa. Os dois carros foram avaliados pelo Lightning NCAP, o Fastback na verdade mais na derivação do Pulse e o Nivus já dentro do novo protocolo, e o Nivus teve uma nota melhor quando foi jogado no muro. Quando a gente olha pacote e estrutura, o ponto de segurança vai ficar aqui pro Nivus, também considerando, claro, os freios a disco aqui na traseira. E a gente também tem uma diferença bem clara em termos dimensionais entre esses dois carros. Então o Fastback tem um entre-eixos 3 centímetros menor, mas ele é quase 20 centímetros mais comprido. Então repare que interessante o balanço traseiro, como no Nivus é bem menor. O balanço é essa distância aqui, né, do centro da roda até a ponta do para-choque, essa parte. E aqui no Fastback é bem maior. Reparem como é um carro que vem se alongando mais. O que isso significa na prática? Que aqui no Fastback a gente tem um porta-malas maior. Então o ponto vai ficar aqui com ele, porque a gente está falando de uma diferença de 100 litros. São 415 no Nivus e 516 no Fastback. Padrão de acabamento é muito parecido nos dois, batente em plástico, feltro do lado de dentro, a gente tem iluminação, a gente tem os bancos bipartidos, mas o Fastback tem uma desvantagem. Tá vendo a tampa, a cobertura? Ela não acompanha o movimento da porta, que eu acho que é bem negativo. Então você pode, por exemplo, colocar alguma coisa aqui e esquecer de fechar essa tampa e deixar, né? Enfim, deixa a visualização bem clara para quem está de fora em relação ao que tem aqui dentro. Acho que esse é um ponto que a Fiat poderia rever. E é uma baita tampa, como você pode ver também, né? E olha, os 20 centímetros a mais de comprimento que tem aqui no Fastback, que o Davi acabou de falar, claramente são para privilegiar o porta-mala, porque aqui por dentro o espaço do Fastback e do Nivus é muito parecido. Repara, olha, eu estou com o banco centrado atrás de mim, e aqui eu tenho cerca de 6, 7 dedos de distância entre o meu joelho e o banco da frente. O espaço para os pés é bem bom e o para a cabeça, olha, é um pouquinho mais apertado. Eu tenho apenas 2 dedos de distância. De comodidade aqui é tudo muito parecido. Mas o banco aqui claramente fica numa posição muito mais alta ali do que o Nivus. Aqui no Nivus, o banco fica numa posição bem mais baixa e olha como ele é bem mais longo, o que dá um apoio melhor aqui para minha perna. Só que a verdade é que o espaço para o joelho aqui é um pouquinho pior, 5 dedos contra os 7 lá do Fastback, e o espaço aqui para a perna acaba sendo bem pior, principalmente porque o banco tem uma protuberância aqui na parte de baixo. A vantagem do Nivus é que ele tem um pouquinho mais de espaço aqui para a cabeça, então dos 2 dedos de lá aqui eu vou para cerca de 3. E no final das contas o ponto vai ficar lá com o Fastback, porque a gente está falando sobre espaço. Mas se a gente estivesse falando de acomodação traseira como um todo, cara, eu acho que seria um empate, talvez até com uma pequena vantagem aqui do Nivus. Mas o ponto vai ficar lá com o Fastback mesmo. O visual externo é um pouquinho diferente, talvez seja um pouquinho polarizado. Quem acha mais bonito um ou mais bonito o outro. E aqui pelo lado de dentro acontece a mesma coisa. A verdade é que os materiais são muito parecidos, a montagem é um pouquinho melhor lá no Nivus, mas o ponto de acabamento vai ficar aqui com o Fastback. Porque ele tem banco de couro, que são opcionais, tem também aqui tecido, vinil no painel, tem vinil na porta, um pouco maior lá no Nivus, e só aqui no Fastback tem vinil também na porta traseira. E talvez o grande diferencial entre os dois seja esse console alto aqui do Fastback, que é muito bem firme e que passa a sensação de um carro um pouquinho mais bem trabalhado. E de equipamentos a disputa é bem acirrada, mas o ponto vai ficar aqui com o Fastback por conta de 2 diferenças. Retrovisor eletrocrômico e freio de mão automático, que a gente não tem lá no Nivus. Mas antes da gente ir para lá, eu quero que vocês reparem uma pequena coisa. Central multimídia aqui é de 10 polegadas, mas olha, o painel não é digital. Aqui você tem apenas um pequeno mostrador ali, um pequeno computador de bordo no centro. Só que aqui no Nivus, olha, reparem, o painel é digital, não é aquele Active Info Display que a gente tem na versão Highline de 10 polegadas, mas ainda assim um bom painel digital. E a central de multimídia, a VoxPlay, agora nessa versão com Voxline, tem como opcional a VoxPlay Connect. Então, além de todas as funcionalidades legais que ela sempre teve, de espelhamento, de aplicativo dedicado, agora ela também tem internet embarcada. Ou seja, agora você consegue usar Waze, Spotify e vários outros aplicativos sem necessidade do celular. Ou seja, o ponto de conectividade com certeza vai aqui para o Nivus. E não é para uma diferença tão pequena não. Aqui realmente ele tem uma vantagem bem grande. Mas lembra que eu tinha falado para vocês que a filosofia de acabamento e de interior aqui é muito diferente? E olha, tá tudo bem na cara. Os bancos aqui são de tecido e a gente não tem vinil, couro, nem como opcional.
O painel não tem aquela faixa de tecido que a gente encontra na versão Highline. E a porta agora até tem um pedaço bom aqui de tecido, todo esse miolo aqui central, mas é um tecido um pouquinho mais áspero do que o vinil que é usado lá no Fastback. Só que a grande vantagem aqui do Nivus é a montagem. Então, de fato, aquelas diferenças de porta-luva, de montagem de painel que a gente vê lá no Fastback, não existem aqui. Mas o ponto lá de acabamento realmente vai ficar com o Fastback, porque o visual aqui do Nivus é muito simples e, sem dúvida, um dos principais pontos de crítica aqui do carro. A briga está bem acirrada e eu sei que agora vocês já conhecem bem os dois carros, mas o mais importante de tudo é saber como os dois andam. Então bora começar aqui com o Nivus e a gente vai passar um pouquinho das nossas impressões aqui ao volante do Volkswagen. Bora então começar a nossa volta aqui com o Volkswagen Nivus. E uma coisa que é legal comentar, né, que a gente deu o ponto de conectividade aqui pro Nivus, mas ele tem um ponto bem chato que é a qualidade dessa câmera de ré. Ela é bem ruimzinha. E a Volkswagen perdeu a oportunidade de mexer nisso na Volksplay Connect, né? Já me falaram que não é a câmera, é a Volksplay mesmo. É. Então não é hardware, é software. Felizmente, não mudaram ainda. E vamos fazer um rápido 0 a 100 aqui? Vamos lá, posso dar o comando aqui? Pode dar, começar. E aí a gente aproveita para explicar, né? A nossa 0 a 100 aqui é meramente referencial. A gente não está tirando o melhor desempenho, a gente só quer mostrar para vocês, até porque esse carro está com álcool e o Fastback, como vocês vão ver daqui a pouquinho, está com gasolina. E eu acho que é legal vocês observarem aqui o delay do acelerador. Né? Então vou pisar fundo, tô em drive, tá? Não vou colocar em modo esporte nem nada. O motor saindo vazio, sem carregar. Pisando fundo em 3, 2, 1, pisei. Ele tem um delayzinho bem pesado, mas, cara, a galera exagera um pouquinho nisso, né? Cara, exagera muito. E eu digo que exagera, não é só no caso do Nivus, não. A galera tá exagerando, assim, em todos os casos. Absolutamente todos os casos. Ó, uma interrupção breve aqui para te dar um número, 11.1 segundos. Justo. E lembrando, é uma subidinha, depois uma descidinha, gasolina, ar ligado, 2 pessoas. Aqui é referencial, não é para tirar o melhor número, tá? Gasolina não, etanol. Perdão, álcool, exatamente. E o 0 a 100 de fábrica, se eu não me engano, é 10 segundos. Mas falando de delay, cara, outro dia eu cometi o erro de usar a internet. E aí tinha alguém, algum post de Instagram, alguma coisa, falando assim, não, um absurdo, essa coisa de delay, cabe ação civil pública contra as montadoras. Fiquei, cara, eu queria ter a vida dessa pessoa para estar caçando problema desse jeito. Porque os problemas me acham, sabe? E realmente as pessoas perderam total a perspectiva das coisas. Existe um delay? Existe sim, se comparar com carros antigos, alguns outros carros importados. Até adiciono, seria melhor se não tivesse? Seria melhor. Não é esse o ponto. Não é esse o ponto. O ponto é que, assim, é adaptável, não é perigoso e quando você está dirigindo de maneira comum na cidade, não incomoda. Um delay que você repara quando você dá pedal 100%. Até ouso falar aqui que na cidade não tem a ver com delay, mas tem a ver com essa sensação de força com o carro. O Nivus tem um ponto bem chato que é a força do creeping, né? Parece que isso varia de acordo com o carro, com o modelo, com o ano e tudo mais. A gente já percebeu em alguns testes aqui de Volkswagen. Não é 100% que é assim, mas cara, esse Nivus tá com um creeping muito chatinho, né? E assim, no trânsito, acho que ok, melhorou. Mas para manobra, você quer mexer o carro um pouquinho, igual a gente fica ajustando o carro ali para fazer a cena junto. Falta aquela coisinha fina, né? Você tira o pé e de repente o carro ele vai. Não é um tranco, não é incômodo igual antigamente, mas ainda é algo que se percebe mais. E é claramente uma questão de escolha de um conversor de torque que trabalha mais travadinho. E aí entra talvez até uma contrapartida em dirigibilidade, né? Cara, o ponto de dirigibilidade pra mim vai ficar aqui com o Nivus. E eu não tô falando que o Fastback é ruim de dirigir, daqui a pouco a gente fala mais sobre isso. Mas o Nivus pra mim, cara, é referência. E de novo, até pra dar geralmente vocês falam muito às vezes, pô, então tá sendo muito tendencioso, tá puxando o saco da Volkswagen, coisas desse tipo. E cara, eu vou só lembrar aqui pra vocês que eu sou proprietário de um Pulse Abarth, tá? Então eu gosto de carro Fiat, eu gosto da dinâmica de Fiat. Eu acho o Fastback um carro muito gostoso de dirigir, mas a minha opinião pessoal é que o Nivus ainda é um carro melhor do que o Fastback. Eu gosto muito do acerto geral aqui, por quê? Sim. Suspensão a gente vai falar um pouquinho mais daqui a pouquinho no Fastback, mas pensando em conjunto mecânico, você tem um câmbio automático tradicional, você tem as marchas físicas. Sim. Então tem aquela coisa de ter a sensação da troca, que é muito suave, é bem feita. Não é um câmbio que patina. Não é um câmbio que patina, que eu acho que é muito gostoso. Então você vê que ele vai empilhando marchas muito
de maneira muito prazerosa. E olha esse acerto, olha a segurança que o carro passa nessas curvas. E ele é muito bom de chão, cara. Muito bom de chão. Mas o câmbio funciona através de um motor torcudo em baixa, e o que agrada é que, como ele sempre vai empilhando marcha, ele está sempre embaixo o giro ali. Então o carro tem aquela sensação de desenvoltura fácil, que é muito agradável. Exato. A direção também é boa, não é tão rápida quanto um Fastback, mas tem um peso legal. Eu acho que quando o assunto é esportividade, acho que nenhum dos dois carros são exatamente referência disso. Não. Até porque são SUVs, são carros que não são exatamente potentes assim também. Não. Só que eu acho que, em termos de conforto, os dois são muito parecidos, só que aqui tem um quezinho a mais, aquela coisa de quem gosta de dirigir, né? É isso. Que não é exatamente uma esportividade por si só, mas é uma responsividade talvez um pouquinho maior. É uma precisão. Uma precisão um pouquinho maior. É exatamente, isso. Uma estrutura mais sólida, um comportamento em curva que é muito legal, cara. Muito bom. Esse carro ele é mais gostoso de curva do que o Polo, porque a traseira deixa você chamar um pouquinho, sabe? E olha como é que ele apoia e faz curva. Demais, e sem gritar pneu, sem ficar mexendo muito carroceria. Não é pneu esportivo, nada. Então, cara, a digeribilidade dele realmente é muito, muito boa. Muita gente critica esse câmbio, eu inclusive sou uma das pessoas que critica, acha esse câmbio um pouco antigo, acaba sendo uma âncora de certa forma para alguns carros, mas eu acho que a Volkswagen, com o passar dos tempos, foi fazendo um ajuste aqui que realmente ficou muito bom. Acho que hoje é um câmbio perfeitamente ok, sem necessidade de câmbio de dupla embreagem, sem necessidade de câmbio de 7 marchas, nada disso. Eu acho que esse aqui já tá muito bom. E tem uma coisa, é complicado, né? Do entusiasta e do consumidor fiel à marca. O cara que é entusiasta ou compra, né, vai saber, putz, mas lá na Europa o E211 ele é casado com DSG. Eu gostaria que fosse com DSG. Seria melhor? Seria melhor. Mais eficiente, mais gostoso de dirigir. Mas existe uma diferença muito grande entre o que é o sonho do entusiasta, que muitas vezes é um devaneio, versus o que dá para fazer a realidade. No vídeo do Nivus GTS a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. No vídeo do Nivus GTS acho que a gente vai poder entrar nessa seara. Mas aqui, cara, ó, o câmbio é robusto, tradicional, AESIM, que é um câmbio da Toyota, as trocas são muito boas, chama uma redução na borboleta. Isso que eu não gosto. Deu uma boa cabeçada aqui, interina, né? Da segunda para primeira ele não faz. Do resto, perfeito. Ó, vamos fazer de uma terceira para segunda. Terceira. Fez. Perfeito. De terceira para segunda ele fez. Ele só não faz de segunda para primeira. Eu imagino que seja para controlar a entrega de torque para evitar dano ao câmbio. Imagino que seja isso. E só pra gente finalizar aqui essa nossa voltinha com o Nivus, mais um ponto aqui pra ele que é de ergonomia. Ah, bem lembrado. E cara, não é que o Fastback é um carro ruim de sentar. Eu acho que pra quem gosta da posição mais alta de um SUV, vai agradar bastante. Acho que na hora que a gente estiver lá a gente fala um pouquinho mais sobre isso. Mas cara, essa ergonomia aqui do Nivus é irrepreensível, né? Volante com ajuste de altura e profundidade, cinto com ajuste de altura, banco com ajuste de altura, um banco muito confortável aqui nas laterais. Bom, cara, ele é comprido, lateral, ele é muito bom. Ele é um banco que tem abas bem largas aqui, né? Ou seja, dá pra ter um bom suporte lateral, mas não é um banco que vai ficar apertado para quem é mais gordo, mais largo. E, cara, posição de dirigir é um pouquinho mais baixa. Acho que para aquelas pessoas que gostam de um SUV mais alto, talvez seria pular para um T-Cross. Sim. Mas esse é o único ponto aqui que eu acho que pode ser alguma queixa em relação à ergonomia aqui do Nivus. Porque de resto, cara, 10/10 aqui. E lembrando, o banco tem regulagem de altura, pode deixar ele mais alto, mas acho que a sacada da linha da Volkswagen de SUVs é essa. Você tinha um hatch médio, você teve que cair num SUV, um compromisso ali entre sua esposa, talvez, que é um carro mais altinho, mas você gosta de sentar baixo, vai de Nivus. Você é mais tradicional, talvez, quer sentar alto, T-Cross. Exato. Então é muito questão de perfil mesmo. Bom, finalizamos aqui? Finalizamos, vamos ao Fastback. Bora, faça a introdução aí pra gente. Bora. Dada a nossa volta com o Nivus, vamos agora com o Fastback, ou como diria Arnold Schwarzenegger, Fastback. Para manter o padrão, a câmera de ré aqui, cara, além dela ficar na tela cheia, ela é bem melhor, hein? Essa central é muito boa, né? Essa que é a verdade. Ela tá um pouquinho pior do que no seu pulso, eu acho. Eu acho que é só sujeira, que ela tá meio desfocada aqui, deve ser alguma poeira, alguma coisa assim. Justo. Mas realmente, ela é muito, muito boa. E bora lá pro 0 a 100? Vamos pro 0 a 100, exatamente. Mesmo jeito, ar ligado, em 2 minutos de troca de carro, a gente não emagreceu, nem engordou. Estamos em D. Já tá no pronto. Freio, motor vazio. Tá no jeito aí, né? Então, 3, 2, 1, foi.
Nossa, olha o delay, cara. Cara, o delay consegue ser pior do que o do Nivus, né? Consegue. E a galera critica mais no Volkswagen do que aqui, hein? E aqui, acho que... Vamos terminar o nosso 0 a 100 e eu vou fazer uma consideração. Ainda não chegou. Chegar no 100. 100. 11.7. 11.7? É. Interessante. Vale lembrar que, só pra ressaltar, né? Que o carro tá com gasolina, lá tá com etanol. Então... 3 cavalos a mais no Nivus, nesse Exatamente. caso. Então era de se esperar que um 0 a 100 não fosse tão bom quanto poderia ser. Mas, cara, eu acho que a culpa aqui foi do delay, viu? O delay aqui foi pesado. E o que é interessante, a gente deu uma aceleradinha lado a lado, né? Aqui fora do vídeo. O Nivus salta. Aquela coisa, realmente, você vê que ele ganha ímpeto mais rapidamente, mas a partir de certa velocidade o fastback vai alcançando. E faz sentido. Exato. Porque é um motor mais forte. E faz sentido o Nivus também sair melhor, porque marchas físicas, conversor de torque ali mais travadinho, a primeira marcha física daquela saltada, né? O carro vai mais rápido. E até o próprio delay, que é um pouquinho maior aqui. O delay que é maior aqui, exatamente. E de novo, aquela coisa, né? Só para reforçar. O delay é maior aqui, mas, cara, ó, usando normal, não existe motivo para pânico. Não, mais uma vez, o pessoal é muito, muito desesperado. Seria melhor sem, seria, mas tá tudo bem. Duas coisas que eu queria falar aqui do fastback. Primeiro de tudo, que bom que esse carro tem tapete, né? Porque lá no Nivus não tem. Um carro de 150 mil reais que não tem tapete, nem de borracha, nem um tapetinho básico, vai custar 150 reais aí. Eu acho isso péssimo. Eu não me lembro se o Comfortline tinha antes. O Highline eu acho que tem. O Highline tem. Tem, né? Pois é. Isso eu acho bem ruim. E o outro ponto que eu ia falar é exatamente sobre o câmbio, né? Nossa. Como é que o motor tá invadindo mais a cabine aqui, hein? Tá, bem mais. Eu acho que ele tá jogando rotação mais alta também. Esse câmbio CVT, ele tem potência. É um motor forte, mas ele mantém rotações mais altas sem nenhuma necessidade. Ele é bem desesperado, ele é afobado. A gente já viu isso em outros ajustes também. Que ele dispara o giro sem muita necessidade. O start-stop dos dois é muito suave, mas são funcionamentos bem diferentes, porque lá no Nivus é o tradicional. Você tem a catraca dando, né, o motor de arranque, você tem aquele movimento. Aqui é mais rápido, porque você tem o sistema BSG do híbrido, né? Exato. Que faz essa partida de modo mais rápido. Sistema híbrido que, inclusive, aqui, por enquanto, não me ajudou em nada. Não teve impulso, não. Enquanto a gente tava vindo pra cá, você viu o impulso só na hora que ele dava a partida do start-stop e morria. E ficava por isso mesmo. A bateria ficou em 100% o período inteiro. Esse carro ficou com o Emiron durante a semana, né? E ele comentou que o sistema híbrido entrava algumas vezes, ele chegou a ver a bateria cair. Mas é aquele comportamento que a gente já conhece do sistema 12 volts aqui da Fiat que, cara, não é legal. Não é legal. E assim... é um primeiro passo de hibridização que eu acho que é interessante, que não exige adaptação. Mas a Fiat foi ousada em mostrar como se fosse um híbrido pleno, né? Exato. Acho que essa foi a grande ousadia dela. Mas o comportamento dele também é bom. Muito rola, bom. Mas tudo bem. Ele é um carro mais alto de suspensão também, né? Não só de suspensão, como a posição dos bancos é mais alta, né? Que é exatamente o ponto que a gente tinha falado da ergonomia lá do Nivus, que aqui é um pouco diferente, né? Que você senta bem numa posição de SUVzão mesmo, né? Sim, exatamente. Aqui é tradicionalzão mesmo. E eu acho que assim, faz sentido, porque dentro da linha Fiat, você não tem um outro SUV para onde jogar a pessoa. Não tem. Eu teria que ir para um Renegade, por exemplo. Para um Renegade. A Volkswagen ainda tem esse espaço, tipo, vou deixar um SUV mais esportivo, talvez, e um outro mais tradicional. Sim. Aqui não. E outra coisa que me desagrada em ergonomia, cara, cadê a regulagem de distância desse volante? Cara, isso pra mim é imperdoável também, para um carro de, lembrando, mais de 150 mil reais, né? Se quiser 160 mil, cara... Daqui a pouco a gente fala de preço, daqui a pouco a gente vai falar, sem spoilers. Sem spoilers, tudo bem. Muito desagradável isso. Muito desagradável mesmo. Eu acho que o ponto de dirigibilidade é super justo para o Nivus. Ergonomia também super justo. Mas tem um ponto aqui onde os dois têm um empate muito bom, que é de suspensão, né? Sim. Os dois têm resultados bem parecidos, né? Mas dá pra ver como é que chegam nisso de maneiras diferentes, né? Exato. O Fastback tem pneus mais baixos. São pneus mais baixos, então você sente algumas irregularidades que no Nivus você também sente, só que por conta de buchas mais firmes. Exato. Então no Nivus você tem uma suspensão que é mais firminha, mas o pneu segura a barra. Aqui você tem uma suspensão que também é firminha, mas é um pouco mais suave, com mais curso.
e o pneu mais baixo transmite mais impactos. Vale lembrar que essa versão aqui tem aro 17, né? A T200 e a Audacia são aro 17, enquanto a Limited, a Abarth e a Impetus é aro 18. Aro 18, exatamente. Mas, cara, é uma suspensão muito boa, engolidora de quebra-mola. Acho que aqui engole mais quebra-mola do que lá no Nivus. Sim, melhor de lombada. É melhor de lombada, mas lá é um pouquinho melhor de dinâmica, né? Muito por conta desse jogo, mais esse jogo lateral aqui, que tem um pouquinho mais. Mas, cara, são carros muito bons de suspensão. E assim, deixando claro, os dois, você não vai ter problema em lombada, em valeta, em rampa de garagem, nada. Os dois são altura boa. Ângulo de entrada é melhor no Fastback, ângulo de saída é melhor no Nivus. Pois é, assim, é realmente questão de gosto. Tem gente que gosta do carro mais alto, tem gente que quer ele um pouquinho mais alto para não ter problema, mas prefere o mais baixo. O resultado dos dois é bem parecido, cara, bem parecido mesmo. E olha, ver a direção também. A direção aqui é mais direta, né? É mais direta, mas o carro realmente, você vê que ele dá uma esfregadinha, né? E como o câmbio, ele troca de jeito demorado, né? Aquela coisa que patina e tudo. Mas é um carro bom de dirigir também, só que o CVT, para muita gente, acaba sendo uma coisa mais difícil de adaptar, né? Essa coisa de giro travado. O lado bom é que aqui no Fastback, se você quer mais desempenho, um câmbio automático tradicional, você tem ali o Limited, que não vai ser um salto de preço tão grande aqui, se comparado às versões 1.0 também, né? E lá com motor 1.3, 185 cavalos, muito mais potente. Sim. Ter um carro é legal. Esses dois carros são bem legais, mas eles têm um sério problema, que ter carro também é caro. É uma brincadeira cara e dói no bolso. Dói bastante no bolso. Então vamos falar um pouquinho sobre como que custa aqui conviver com esses dois carros. A início de conversa, vamos falar sobre garantia, empate 1 a 1, daqueles empates bem sem graça. Burocrático, 3 anos para cada um. E fica aí o nosso pedido, que poderiam ser 5, poderiam ser 6, poderiam ser 8. Segundo ponto aqui, vamos falar sobre seguros. Vale lembrar que eu fiz o seguro aqui para o meu perfil. Mesma cobertura para os dois carros. Mesma cobertura para os dois. No Nivus a gente está falando de um seguro de R$ 2.284,50 por ano, enquanto no Fastback R$ 2.627,03 por ano. Então uma diferença aí de uns 400 aproximadamente? Por volta aí de uns R$350 por ano. O beleza. ponto vai para o Nivus. É importante lembrar que valor de seguro varia de acordo com inúmeras variáveis. Seu perfil, classe de bônus, onde você mora, o seu uso, se tem motorista adicional. Aqui a gente está usando a mesma régua para comparar os dois. Exato. E quando a gente fala aqui sobre revisão, já começa um pouquinho chato aqui esse comparativo, porque a Fiat hoje não tem mais preço fixo de revisão. O preço varia de acordo com o concessionário e isso é muito chato. Muito chato mesmo. Eu usei como base aqui a concessionária Sinal aqui em São Paulo, que é a que eu faço a revisão do meu carro e que é a que tinha um preço igual da tabela e continua tendo, pelo menos pelo comparativo que eu tinha feito pelo meu carro. Sim. E vale lembrar que a Fiat tem preço fixo de revisão, fixo entre aspas, né, porque não é mais tabelado, só das primeiras 5 revisões, enquanto a Volkswagen tem para as 10. Certo. Lembrando, revisão a cada 1 ano, 10 mil quilômetros, padrão do mercado. Uhum. Então, para a gente ser justo aqui no comparativo, a gente pegou as 5 primeiras revisões, que dá 50 mil quilômetros ou 5 anos, que é o que é a média aí que uma pessoa fica com o carro também. Sim. O Fastback ficou R$ 3.815, enquanto o Nivus ficou R$ 4.685,53, ou seja, uns R$ 850 a mais aí durante 5 anos. O ponto vai para o Fastback, mas a diferença não é muito grande. E vale lembrar que essa diferença só chegou aqui a esse valor porque a 4ª e a 8ª revisão da Volkswagen inclui a troca de velas. E até o momento, acho que esse é um dos comparativos mais parelhos aqui que a gente já fez até agora. Fastback está com 9 pontos, Nivus está com 8 pontos, mas... Falta um pontinho para dar? Falta um pontinho. E esse ponto vai ser para o Nivus, que é o seu preço. Então, o que a gente está falando aqui de preço dessas duas versões? Vale lembrar que essas aqui são as suas versões intermediárias aqui dos dois carros. E a gente está falando de carros que estão totalmente equipados aqui nos dois carros. Mas vamos começar falando de preço base. Um Fastback Audacia híbrido, igual esse aqui que a gente tem, preto, sem couro, está saindo a 155.900. 155.900. Lembrando, preços de 3 de maio de 2025, preço de tabela, não é preço de concessionária. Exato. Enquanto um Nivus Comfortline, também preto, sem roda aro 17, todo básico, 143.490. São cerca de R$12 mil a menos o preço do Nivus. É uma pancada.
É uma pancada. É uma pancada. E como que fica a situação do jeito que eles estão avaliados? Esses dois carros estão avaliados no mais completo que tem. Então, Tem a cor metálica, interior em vinil. Perfeito, enquanto o Nivus tem rodas aro 17 e o pacote 4G na Volksplay. Além da pintura metálica. Além da pintura metálica, isso. Do jeito que eles estão sendo avaliados aqui, que é o tudo que dá, o Fastback sai a 160.570, enquanto o Nivus, do jeito que está aqui, tudo que dá, tá saindo a 148.880. Mantém a diferença. Mantém a diferença ali dos 11, 12 mil reais. Então, cara, é um comparativo que deu um empate, 9-9. Acho que... Parelhos. É parelho. Coisas diferentes, mas resultados parecidos, né? Exatamente. Mas, cara, por mais que eu goste muito do Fastback, a sensação que fica aqui é que esse carro deveria ter levado por lavada. Por dois motivos. Primeiro, ele custa 12 mil reais a mais. Sim. Ele tá custando a mesma coisa que um Nivus Highline. Highline, exatamente. Exatamente a mesma coisa. Um Highline preto, sem pacoteada, sem pacote auto. E o segundo ponto é que esse carro é híbrido. Então, na minha opinião, ele tinha obrigação de ganhar em consumo. Na estrada podia até ser um pouquinho mais parecido, mas na cidade era para ter uma diferença maior. Então, assim... Onde você está investindo os 12 mil a mais? Para onde está indo o dinheiro? E aí, complementando seu ponto, Lucas, sempre preços de tabela. Exato. As duas redes trabalham com descontos bem generosos. Fastback você consegue negociar, Nivus você consegue negociar. Então, a diferença, eu imagino que ela vai se manter nessa proporção. O ponto é que um empate, você poder economizar 12 mil reais, poxa, cara, é difícil, né? Por mais que tenha sido empate em pontos, é difícil que a conclusão seja mais favorável ao Nivus aqui nesse caso. Exato. Mas olha, esse foi o primeiro comparativo que a gente fez entre Nivus e Fastback. Sim. Vale lembrar que o Nivus acabou de ser reestilizado, o Fastback vai receber uma reestilização em breve. Sim. E a gente tem outros dois comparativos que eu quero muito fazer. Quais? GTS contra Abarth. E eu quero fazer o outro de entrada, que aí o preço é o mesmo, 119.990, que é o Nivus Sense contra o Fastback T200. Será que é? E dá talvez mais jogo, hein? Preço equilibrado? Exatamente. Só que o Nivus Sense não tem calota, pô. Tem calota. Não tem roda e tem calota. O Fastback já vai com a roda, né? Enfim, vamos tentar, vamos atrás, vamos ver o que dá. Mas é muito legal e eu quero que vocês contem aí pra gente outros comparativos que vocês querem ver aqui no canal. É o primeiro empate da história do canal? Eu acho que sim, hein? Caramba, hein? Ó, primeiro empate. Justo. Justo, dois bons carros. Só que o preço aqui não dá. Não dá mesmo. Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aqui desse comparativo. Não deixe de assistir as avaliações aqui desses dois carros também. Se já não estiverem no canal, estarão em breve aqui também. E não deixe de assistir os nossos outros comparativos, nossas outras avaliações. E, é claro, se inscrever aqui no canal, deixar a sua curtida. E, se possível, também se tornar um membro aqui do canal para você nos ajudar aqui a continuar o nosso trabalho aqui todos os sábados ao meio-dia aqui no Drive On e nas quartas-feiras, quando possível, lá nos Carros pelo Mundo, nosso canal de vídeos internacionais. Fechou? Fechou. Então é isso. Valeu, gente. Tchau. E aí, gostou do vídeo? Então não deixe de se inscrever no canal clicando no ícone preto e também não deixe de conhecer o nosso canal de vídeos internacionais clicando no ícone branco.